Oi, Alva, tudo bem? Tudo bem? Estava André, tentando entrar aqui. Fala, Walter, André, tudo. Sempre na hora H, né? Resolveu atualizar meu Zoom. é sempre assim. O meu, toda vez eu tenho que desligar alguma coisa e religar para o microfone funcionar, mas tudo bem. Quer dar mais 5 minutinhos para a gente começar? Tô tranquilo, tô tranquilo. Tempo que você quiser. Bom, dando sequência às nossas reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, que sempre ocorre nas últimas quartas-feiras do mês. E esse ano essa é a última, né? Porque a próxima a gente vai estar lá no recesso de Natal e Réveillon. A gente teve a honra, de ter o Álvaro Razucchi como convidado para apresentar um tema que, como o próprio título diz, ou é raro ou é subdiagnosticado. Mas é um tema que interessa muita gente, que é a endofibrose da artéria ilíaca. Entre essas muitas pessoas, a gente tentou chamar aqui pessoas diretamente envolvidas com as atividades que podem gerar esta endofibrose. Então, eu queria convidar o Álvaro para começar, que ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e cirurgião vascular do Hospital Sírio-Libanês. Álvaro, por favor. Bom, boa tarde a todos. André, obrigado pelo convite, obrigado pelo honroso, né? Fico feliz. É, A ideia é a gente fazer mais um bate-papo, é atualizar o que me chamou a atenção esse ano. Acabei avaliando vários pacientes por endofibrose e até discuti algumas vezes com a Natália sobre isso, e a gente tem até uma paciente em comum, né, Natália? Isso mesmo. Mas me chama a atenção como esses doentes têm chegado já numa situação ruim ou até de trombose já, né? Eu acho que eu clico aqui no compartilhar, né? Eu vou começar. Eu acho que é isso aqui. Agora vem, né? Compartilhamento aqui. Vou aproveitar e falar que eu estou com inveja da Natália com esse visual atrás. De morar no interior, né? Tem que ter alguma, uma fazenda aqui atrás do consultório. Tem a minha tela já? Não? Não, Não? Alguma coisa aqui, então. Compartilhar a tela. Estou pedindo para eu liberar o acesso. Puxa vida. Rafael, ele pode compartilhar a tela? É ele ou é você que tem que liberar? Oi, Deixa eu doutor. tentar Ele é, compartilhar. no caso seria ele. Deixa eu só validar aqui. Uhum. O compartilhamento, como que o doutor está fazendo, por gentileza? Você está compartilhando tela, você está clicando ali no botão compartilhar, né? Isso, Você está compartilhar. com o PowerPoint aberto já, com a apresentação, doutor, para aparecer lá no compartilhar, no compartilhamento? Que ele vai Tô. aparecer na opção.
de janelas do aplicativo se já tiver o arquivo do PowerPoint. Ou se não, você compartilha a tela, que ele vai compartilhar a sua tela que você está usando no momento. Não sei se você está usando É, dois monitores, né? não, ele está colocando aqui, não, estou usando um só, mas ele põe aí para segurança e É Mac, doutor? acessibilidade. É Mac. Ah, tá, ok. E Então, aqui ele vai permitir que os aplicativos, agora, acho que ele me deixou clicar agora no Zoom. Só que ele não me deixa clicar o Zoom aqui, Rafael. Deixa eu abrir o aplicativo. Será que se eu entrar sem o aplicativo vai melhor, né? Vou me conectar de novo, será? se você abrir o PowerPoint, ele estando aí, você pode dar um compartilhamento ali, ó, e compartilhar se o PowerPoint já estiver aberto, né? Você pega e compartilha vai mostrar para você a sua apresentação que está aberta lá no Zoom mesmo. O seu Zoom, ele tá em inglês ou ele tá em português mesmo? Tá em português. Tá. Aí ele vai aparecer tela inteira, né, que é o compartilhamento da sua tela, e embaixo, janelas do aplicativo. Ele vai aparecer o arquivo do PowerPoint se ele já estiver aberto. Não, mas ele quer que eu vá no meu. No Caramba, aplicativo? deixa eu ver aqui. Você logou pela internet, doutor? Provavelmente se você deve ter o Zoom instalado no Mac. Porque você pode conectar para o Zoom tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo. Agora acho que vai, vamos ver. Pode deixar. É PowerPoint? É, Se quiser me mandar, eu abro a tela aqui e você vai dando a aula. boa. Deixa eu só. Doutor André, eu te dei a permissão também como co-anfitrião, tá? Para recebimento do arquivo. Ah, bom, eu vou aproveitar, enquanto a gente está resolvendo esses percalços técnicos, e apresentar a Natália Galvão, que é cirurgiã vascular da Unicamp e triatleta. Nada disso importa, fora esse visual que está atrás dela, né? Nessa fazenda. E o José Augusto Monteiro, que é nosso colega também, cirurgião vascular do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, doutor pela faculdade também. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Os debatedores, além de atuarem na área que a gente atua, têm um interesse especial, porque são atletas que, teoricamente, estão envolvidos com o esporte que está envolvido, na verdade, praticam um esporte que está envolvido na gênese da endofibrose. Então, Ah, tá. esse é o motivo que eles estão aqui conosco, para dividir a experiência Não tem defesa que eles necessária, né? têm. Quer tentar me mandar, Álvaro? Eu já vou me organizando lá. Isso mesmo. Eu tinha pedido, não sei se o Erasmo também vai conseguir entrar, a gente também tem alguns casos de aneurisma de ilíaca ou de secção de ilíaca em ciclistas, né? Aqui eu estou dando spoiler, né, para dar tempo do Álvaro se conectar. E já vou adiantar meu discurso de final, que aí fica mais fácil. Essa reunião, ela está sempre aberta a receber casos, sugestões de temas ou de interesse de falar sobre algum tema, preferencialmente na área de cirurgia vascular, mas não é exclusiva. A gente já falou de algumas outras coisas que eu acho que podem chamar a atenção, né? A gente não é só trabalho, principalmente nessa época de final de ano, a gente sempre se lembra
comemorações com os amigos, mas a gente pode trazer outros temas aqui que sejam do interesse, não o foco principal da Essa que você acha nossa, que foi pro dentista, alguma coisa que ele tinha que fazer? Eu não sei se ele foi da para onde. nossa atuação. Não sei, eu Então, não sei dizer não, mas acho que acredito que sim. vamos ver se o Álvaro consegue. Então, essa reunião, como eu disse, acontece sempre nas últimas quartas-feiras. Ela começou presencial, acabou virando online por contingências, da pandemia, e assim se manteve, porque o hospital cresceu muito a área de ensino, e aí o espaço ficou tendo que ser dividido com coisas, eu não diria mais nobres, mas maiores dentro do hospital. Então, ela continuou online, o que eu não acho ruim, porque democratizou muito o acesso a essa nossa reunião. Não sei se o Walter quer falar alguma coisa, que é outro dos coordenadores. Não, não, André, você falou tudo aí. Mas é isso, temos que mostrar, acho que temas mais frequentes e esses temas que são menos frequentes na nossa especialidade, né? Que a gente tem muito interesse, porque se surgiu Aqui um estava paciente. liberado já a sala, né, para a defesa de mestrado, né, que vai começar às 15, né? Tá, beleza. Já a doutora chegou aí, chegou uma doutora aqui. Tá bom. Eu já liberei ela, então. Enfim, Oi, Gil. O Mac do doutor lá, vê se ele, talvez ele vai ter que liberar algum áudio, assim, algum do tipo. Áudio. Talvez vai rodar algum vídeo lá. Vai falando, vai, não, Walter. então, Vou pedir o arquivo para o Álvaro. não é questão de liberar no computador dele, não. Às vezes é lá na Não é, mas ele não está conseguindo. Às vezes é na central de segurança, tem um monte de lugar ainda. referências de sistema, acho que é. Deixa eu ver aqui. Doutor, apenas confirmando, é dentro do sistema central de segurança lá, dentro do Mac, do próprio Mac, o recurso que você libera a opção do Isso. Zoom. Isso, eu sei, mas eu estou tentando aqui no sistema de segurança, ele aparece, ele abre meu sistema de segurança, mas eu clico no Zoom e ele não vai para frente. Quer mandar o arquivo para mim aqui no WhatsApp? Eu vou te mandar, André, acho que eu vou te mandar em PDF, porque em PowerPoint ele está carregado e ele não está saindo daqui também. Entendi. Deixa eu salvar em Pode mandar. PDF. Peraí. Compartilhar. Você está no consultório? Tô. Quer, na frente do hospital? Você quer vir apresentar aqui? Ah, não, eu tô na Barata Ribeiro agora, eu tô com o Valtão aqui. Tá. Deixa eu mandar aqui, peraí. Então, a gente tem um grupo, né? Nem todo mundo acho que faz parte do grupo, mas faz parte de uma lista onde eu mando as mensagens referente ao núcleo, até para as pessoas poderem sair, né? Mas quem quiser entrar no grupo é só avisar, a gente inclui. E as sugestões podem ser mandadas por ali, ou privado para mim, para o Walter, para o Zerati ou para o Mauro. Também o Mauro gostaria que pudesse entrar, porque ele teve alguma experiência na França, como o cara que descreveu a endofibrose, né? Já está aposentado, mas ele viu em loco essas, essas doenças e viu com a artéria aberta, né? Não só
com o tratamento endo. Uhum. Legal, isso é ótimo. Está carregando aqui. Provavelmente esse tipo de lesão tem, na Europa deve ser frequente, né? Que lá eles têm muitas provas de ciclismo, né? A França em especial, né? É um esporte bem difundido, né? Na Europa, tem aqueles circuitos, tal. E aqui no Brasil também, né? O pessoal está começando a andar bastante de bicicleta mais forte, você anda na estrada, né? Acho que, não sei se a Natália treina em rodovia, mas você vê um monte de gente andando mais forte e provavelmente é importante a gente conhecer esse tipo de lesão, porque eu acho que cada vez mais a gente pode ver no consultório, né? No consultório, no HC, onde quer que seja. Com E, certeza. né? Então, assim, eu nunca vi esse tipo de lesão. Sabia pelo Mauro já há anos, quando ele voltou da França, ele falou desse tipo de lesão na artéria ilíaca ou na artéria femoral, né? Pode acontecer, mas é fundamental a gente conhecer, né? Esse grupo aqui serve para ver coisas que pode abrir nossa mente, né? Para novas doenças. Posso Então, falar? Esse é o núcleo do Sírio-Libanês na vanguarda. A discussão vem antes da apresentação. Boa, desculpa aí. André, eu mandei aí em PDF para você, ver se chegou. Voltou, eu acho que o ponto fundamental é esse, sabe? Eu tenho conversado, a Natália faz triatlo, ela está sempre aí no meio Isso. do ciclismo, eu corro, mas a gente tem bastante intersecção aí com pessoas, né? E aí tem chegado alguns pacientes, mas assim, com oclusão ou com condutas já feitas e sem olhar para a atividade da pessoa, né? Ou seja, vou mexer num ciclista, mas vou fazer um bypass e isso vai entupir. Então, assim, eu vou mostrar alguns casos para vocês, como o próprio cirurgião não sabe, mas mais que isso, né? Como eles demoram para ser diagnosticados pelos outros colegas. Ninguém pensa na doença vascular, essa é a verdade. Diferente do que você falou, na França a experiência é maior, todo mundo pedala, mas as pessoas têm essa noção, né? E aí, se a gente pega, se a gente vai pegar, por exemplo, os diagnósticos errados, né? A gente estava falando né, tem essa tendência aí na segurança do paciente, isso é mundial, existe o dia dos 5 diagnósticos mais errados no mundo, né? E principalmente nos Estados Unidos, 2 são vasculares. Dos 5, 2 são vasculares, que é tromboembolismo venoso e dissecção de aorta, né? E a hora que a gente vai para endofibrose, então, é que essa é rara, mas ela nem conta, porque todo mundo... Eu tenho um paciente, eu vou mostrar um exemplo dele, ele ficou 8 anos até ocluir a artéria, né? E fazer o diagnóstico dele, de uma oclusão arterial num cara de 40 e poucos anos. Então, foi por isso que eu pedi... Chegou aí, André, o PDF? Foi por isso que eu conversei com o André, para a gente conversar um pouco desse assunto, porque acho que a divulgação é importante, né? A divulgação até para os nossos colegas médicos é importante, né? Essa ilustração, olha, é de um podcast de, de um pessoal que tem um podcast sobre ciclismo que chama Gregários, né? Que é um dos membros da equipe dessas grandes voltas, né? Desses grandes igual a Tour de France. Então, o gregário é aquele cara que vai lá, busca água no final. Então, eles têm esse podcast. E se vocês repararem a arte aí, olha, tem a artéria ilíaca e as artérias na perna do ciclista aí. André, tem tanto slide, pode passar. Aí, só para a gente contextualizar, né? A gente tem alguns ciclistas aqui nessa discussão, mas olha, estima-se 518 milhões de ciclistas no mundo, né? Acabei de voltar, fiz uma maratona agora em outubro em Amsterdã. Amsterdã é a cidade mundial do ciclismo, né? Eu fui para a China tem um monte, mas assim, Amsterdã, as ruas têm mais espaço para as bicicletas do que para os carros. Então,
O pedal é uma rotina. E olha o que chama a atenção: o ciclismo foi o esporte mais praticado no Brasil em 2023 pelo aplicativo Strava. Claro que é um aplicativo que tem um viés, né, que é de atletas mesmo, mas veja que o ciclismo ele superou aí a corrida. E aí, né, o Walter estava falando já, né, a gente tem o Tour de France, que é uma das grandes competições do mundo, mas veja só, são 23 dias, 21 etapas, e a importância do ciclismo é tão grande que o orçamento médio das equipes no Tour de France é de 13 milhões de euros. Né? São 8 ciclistas, e aí a gente já começa, eu deixei essa imagem, que aqui é o da jersey amarela, né? É o cara que está ganhando o Tour, né? O que vai ganhando as etapas, ele tem o direito a correr com essa camisa amarela. E olha a posição, né, que eles ficam nessa bike, que a gente vai conversar um pouco a respeito disso também. Então, a bicicleta está aí, a gente tem alguns componentes. Veja o que chama atenção: esse tubo do selim, o tubo do assento, e à medida que esse tubo sobe, né, que o selim ele sobe, ele joga o ciclista mais para trás. Então ele vai ficando mais deitado ainda, né? Então tem o bike fit, tem pessoas que cobram muito sobre isso. Aí, a hora que ele deita nisso, no manete lá na frente do freio, ou, né, nessas bikes que são chamadas de TT, ele fica mais deitado ainda, mais curvado. Pode passar. Então são aqui os Eu não diferentes. posso me distrair, né? Porque eu tenho que passar no time. Vai ter que olhar. Aí eu trouxe alguns exemplos de bicicleta para mostrar as posições, né? Vocês fizeram mountain bike esse fim de semana, esse é o Avancini, né? O primeiro brasileiro campeão mundial de ciclismo, né? Ele é do mountain bike. Mas veja aqui, né? As corridas né, as road bikes, né? Que são dos grandes circuitos mesmo, e que aí eles variam da TT, do Time Trial, né, que são aí o contra-relógio, que também ele está aqui de amarelo embaixo, que é uma bike muito parecida, né, com alguns detalhes só do triatlo. Então vejam a posição, como eles ficam muito mais acentuados, a hiperflexão do quadril é muito mais acentuada nesses dois tipos de bicicleta. Não existe nenhuma correlação da hiperplasia, da endofibrose, com o tipo de bicicleta, mas conversando com um paciente, a gente percebe que a hiperflexão é muito maior nesse tipo de bicicleta. Pode passar. Então, só o bike fit, a gente precisa dar uma ajustada também em alguns pacientes que têm a doença para evitar essa hiperflexão, porque é um fator de risco. Aqui só a última, esse atleta, o Gustavo, ele foi o campeão do Ironman em Kona em 2022, e ele voltou esse ano com essa posição de Superman, né, que ele chama, olha o quanto ele está deitado na bicicleta. Né? Então, a hiperflexão do quadril é enorme. Mas o que é, então, a endofibrose? Pode passar. Ou a síndrome ilíaca do ciclista. É uma doença que acomete jovens, ela leva a um espessamento da camada íntima. 95% das lesões são na ilíaca externa, mas ela também acontece na ilíaca comum, na femoral comum, e ela pode ser bilateral em 15% dos casos, com uma maior tendência do lado esquerdo. Já foi descrita para corredores de cross-country, para jogadores de rugby e até para bodybuilders. Pode passar. Como é que o predomínio é masculino? São jovens, 15% né, das pessoas acometidas eram profissionais do ciclismo, mas vejam que metade deles são amadores tops, ou seja, são aqueles amadores com alma de profissional que investem, compram uma bicicleta de 150 mil, vão para túnel do vento para tentar os ganhos marginais aí. Mas veja o quanto eles pedalam, né? A média está aí entre 8 mil e 35 mil quilômetros por ano, ou 150 mil quilômetros na vida. Então, é um volume grande. Imagina que é um esporte, né, de um movimento cíclico, sagital, constante, e que está sempre repetindo. Então, essa foi a descrição, a primeira vez descrita foi por Wilder, em 1985,
mas é o Chevalier, que provavelmente é o francês, que publicou, né, em 86, publica em 97, tem várias publicações, sendo essa importante em 2014. Literatura nacional não tem muita coisa, mas o último artigo foi esse de 2021 no Jornal Brasileiro, mas de um grupo italiano. Tá? A literatura leiga também publica, vejo aqui mostrando vários nomes importantes do ciclismo que foram acometidos pela endofibrose, nessa revista leiga, pode passar. E em 2019, essa atleta, uma super campeã do triatlon, do Ironman, vejam quantas vezes ela está levantando aqui a linha de chegada, ela parou de competir por causa da endofibrose. Então, existem alguns fatores que são importantes aí na ocorrência da lesão, né? Alguns mecanismos, então, são postulados, isso que a gente falou, o movimento repetitivo, o sagital, com estica e encolhe o vaso, é importante, né? A postura, a hiperflexão do quadril, levando a, você vê aí, estimado 8 milhões de vezes por ano, dependendo do ciclista, que ele faz esse movimento, pode passar. E aí tem também alguns fatores anatômicos predisponentes e, recentemente, existe uma teoria aí da hipertrofia do psoas também como um fator de compressão do vaso. Esse artigo de 2009, ele mostra, então, ali, se a gente olhar na figura da esquerda, a hipertrofia do psoas, o fato da artéria ilíaca, às vezes, ser fixa em alguns pontos, né, através de ramos colaterais, como um ramo para o psoas, a circunflexa ilíaca, a epigástrica inferior, que deixa a artéria fixa em 2 pontos, ou às vezes até a própria bifurcação da ilíaca, e aí ela vai nesse movimento. Se a gente olhar, volta só um pouquinho, André, dá uma olhada nas imagens do lado direito, veja o paciente em posição neutra, como a ilíaca externa fica, e ele na hiperflexão do ciclista, como essa artéria tem um kink ali importante, e é no pedal que ela vai esticando e encolhendo. Pode passar. Aqui é só para reforçar o que a gente já falou, pode passar de novo. E esse estudo, olha, de 2022, publicado no Annals of Vascular Surgery, mostrando, ele fez uma análise do índice de tortuosidade da ilíaca, que ele não achou significância estatística, mas veja aqui que a hipertrofia do psoas em L4 foi correlacionada com os pacientes sintomáticos e assintomáticos. Então, a hipertrofia do psoas é um fator de risco. Em relação à histologia, ele é completamente diferente da aterosclerose, ele é diferente da displasia fibromuscular, né? Tem uma hiperplasia meiointimal e aí uma grande proliferação de células musculares lisas na íntima e na adventícia. Esses pacientes, aquilo que o Walter estava comentando, né? Por que não são diagnosticados? Eles têm a claudicação durante o exercício de alta intensidade. Só que eles são assintomáticos no repouso e são assintomáticos andando. Ou seja, os sintomas, a claudicação aparece no exercício, né? E aí ele pode ter um pulso diminuído. Um diagnóstico importante é o índice tornozelo-braço pré e pós-exercício, porque ele vai cair. E os fatores inflamatórios, né, PCR, VHS, tudo isso normal. Pode passar. Por causa disso, por causa dos sintomas durante o exercício e serem exercícios extenuantes, a dor é muscular, eles procuram ortopedistas, né? Tem um paciente que já procurou até neurologista e o diagnóstico não é feito. Por quê? Porque no repouso ele não tem sintoma, provavelmente ele tem pulso e ninguém faz o diagnóstico. E aí esses pacientes ficam, em média, 2 anos procurando sem diagnóstico e alguns até são forçados a parar de fazer o seu hobby ou parar de competir profissionalmente porque não é feito o diagnóstico. Achei essa imagem interessante para quem faz ultrassom. Veja o kinking que tem aqui, né, nessa publicação na artéria ilíaca externa, simulando a posição aí de hiperflexão do quadril, né? Pode passar. Os tratamentos vão desde a ressecção do trecho,
com um PET, a ressecção e colocação de enxerto ou bypass e, atualmente, angioplastia e técnicas endovasculares. Pode passar. Eu já tenho, juntando os tempos aí ao longo dos anos, 11 casos, mas eu vou falar que 5 deles eu vi esse ano, tá? 5 pacientes foram vistos esse ano, 3 profissionais, 8 amadores, a ilíaca esquerda é a mais comumente, e o volume mais ou menos estimado é de 8 a 10 mil quilômetros por ano. E aqui eu coloquei, né, a TT, aquela bike do contrarrelógio, conversando com um paciente que era um ciclista quase profissional, e ele falou: doutor, eu gostava sempre do contrarrelógio e eu ficava bastante tempo nessa posição. E essa era a que mais me incomodava na perna. Pode passar. Então, eu vou mostrar alguns casos. Veja, esse paciente que me chamou a atenção é esse aqui, 55 anos, que tinha claudicação durante exercício. Ele ficou 2 anos e meio rodando em médicos, inclusive ortopedistas e neurologistas. Pode passar. E aí, eu acabei atendendo ele no começo do ano. E na tomografia dele, vejo que ele tinha lesão na ilíaca comum e na ilíaca externa, e chegando quase na femoral comum direita. Pode passar. Vamos ver as imagens aqui. Olha, se a gente olhar, estão vendo a imagem do superior direito, tem um trombo ali na ilíaca comum, a gente vê ela embaixo, pode passar. E esse trombo continua até quase ali a cabeça do fêmur, a gente pode ver em cima. Na femoral comum, ela chega também aqui só para mostrar, olha a diferença das duas ilíacas dele, do lado direito, está aqui à esquerda, e à direita. Veja como ela faz uma curva acentuada. Pode passar. A ressonância dele não tinha absolutamente nada, né? Ele claudicava em panturrilha, mas não tinha nada. E o que chama atenção aqui neste ultrassom é que ele fala, olha, a artéria femoral comum direita preenchida com um trombo com estenose de 70%. Né? Então, pode passar. Ele tinha essa sintomatologia e o que mostra aqui, olha, difusas, pequenas e calcificadas lesões distais, mas ele já tinha um pouquinho de aterosclerose, mas ele tinha já um pouco de pulso bem diminuído. Passo próximo. E aí, enquanto a gente esperava a autorização do plano para fazer um procedimento para ele, ele continuou pedalando e num final de semana ele começou a ter uma isquemia e claudicação limitante. Ele me ligou, eu achei que tivesse embolizado distal, porque ele estava com dor no pé, uma acentuada isquemia. Pode passar, e aí a gente repetiu a tomografia. E o que a gente vê, a lesão lá da ilíaca comum semelhante, mas vejo aqui a lesão da femoral, da ilíaca externa e da femoral comum vai se acentuando, pode passar. E se a gente olhar, olha, ela praticamente ela oclui na femoral comum direita. Tá? Passa só um filetinho ali, e aqui a imagem dela, ó, a gente vê até a diferença de densidade, o trombo mais crônico em volta e essa imagem mostrando ali uma trombose aguda. Pode passar? O que chama atenção é que ele embolizou distal, a gente não tinha mais tibial posterior visível na tomografia. Então, enquanto esperava, mesmo com o diagnóstico, ele embolizou. Esse é só o laudo do que a gente já mostrou, pode passar. E está aqui a reconstrução, passa mais uma, André, acho que fica melhor a próxima. Vejo aqui, nessa linha central de fluxo, o trombo aí na ilíaca externa, e ele vai diminuindo até a oclusão na femoral comum, que a gente pode ver na reconstrução ao lado. Esse paciente, então, a gente levou para a cirurgia, acabamos fazendo um procedimento híbrido. Olha, esse é o aspecto da lesão, né? Tem ali o espessamento, mas tem um trombo já organizado dentro dessa femoral. Tá? O que eu fiz foi tirar essa fibrose, foi quase uma endarterectomia, mas é a retirada da fibrose. Pode passar. E aí a gente fez uma injeção lá em cima, olha, você vê que na imagem da direita
tem ali uma irregularidade ainda, então essa lesão corria proximal, pode passar. E tinha a lesão, tem uma discreta estenose ali na ilíaca comum, onde tinha aquele trombo. Então a gente preferiu tapetar com uma prótese, uma endoprótese, né, uma prótese revestida na ilíaca comum, pode passar. E aí, como a lesão era extensa e a gente estava com mignotomia, eu coloquei um outro stent, veja aqui na imagem do meio essa falha de enchimento. E aí, na femoral, onde tem uma área, eu pensei em fazer um PET, mas a artéria dele era bem dilatada e ela ficou boa, pode passar com uma sutura simples, bem próxima, um fluxo muito bom. E aqui foi o material que a gente retirou, mas olha o que chama atenção, pode passar. Ele não tinha cálcio, não tinha absolutamente nada, pode passar. Na artéria, a descrição da microscopia é infiltrado, hiperplasia de íntima, bastante fibroblastos, mas ele coloca ali, eu não sei, eu até discuti com um patologista, a gente não vê cristais de colesterol, mas ele coloca aterosclerose no laudo. Você vê como isso ou vai na rotina, ou vai no dia a dia, mas as pessoas não pensam que podem haver outras doenças que não a aterosclerose, que a gente manda espécie. Pode passar. Aqui só o controle, pode passar. Ele é o controle, ele está pedalando, ele já voltou à atividade, inclusive mandei para ele, a hora que a gente combinou da aula, André, eu mandei para ele, falei, você está me devendo um controle, e ele não me mandou esse controle ainda, falou, não tenho tempo, falei, vai entupir isso aí, você não vai pôr a culpa em mim, pode passar. Pode passar. São todos do mesmo controle, aqui só o mesmo controle e mostrando lá distal. Veja que até melhora um pouco a circulação colateral. Pode passar. Os outros casos são mais rápidos. Esse segundo caso é de uma atleta profissional, instrutora, que claudicava durante o exercício, 3 anos de sintoma para o diagnóstico, procurou um cirurgião vascular, que fez um bypass. Em 8 meses ela estava com bypass ocluído, fez trombectomia, abriu, né? Ela tem aí o bypass, está pérvio, pode passar. Vejam só as imagens de controle, né? À esquerda, a lesão dela. Então está ali a prótese, olha, pode passar mais um. A gente vê nitidamente que o colega pôs um PTFE aramado, dá para ver na imagem da direita, pode passar. E esse aqui, vejam que tem uma estenose na anastomose proximal, e ela tem essa estenose, mas não está impedindo e ela está pedalando e está duplamente antiagregada, apesar do pedal. Isso também é uma coisa que a gente tem que discutir muito com eles. Pode passar. Esse terceiro caso é uma outra paciente que também pode passar. Foi uma mulher de 40 anos, uma triatleta amadora, mas uma triatleta forte, né, classificada para o Mundial de Kona, que claudicava, ficou 3 anos até ocluir. E aí fizeram o diagnóstico depois de ocluir. Tá? Fizeram um bypass, esse aqui é o controle desse bypass dela, o colega ficava acompanhando, e aí vejam que no laudo mostrava um espessamento médio intimal que ele não valorizou, e aí ela ocluiu essa prótese com mais ou menos 6 meses, que é o período da hiperplasia intimal mesmo. Né? Aqui já a ideia ela estava super limitada, a ideia era recanalizar ou o PTFE, que ela tinha, ou até a artéria nativa. Aqui vejam que tem a oclusão lá em cima, veja a circulação colateral é extremamente desenvolvida nesses atletas, e aqui na imagem da direita a gente vê o cotinho da ilíaca externa, que sempre aparece nas arteriografias. A gente conseguiu colocar, pode passar, a gente impactou o catéter lá, e aí com esses fios novos de recanalização, 0,14, a gente foi migrando, pode passar, até conseguir recanalizar a artéria inteira. Pode passar. E aí é um jogo de paciência, né, para preparar o vaso. Vejo aqui a segunda imagem mostrando a recanalização. Aí a gente vai preparando o vaso e depois usamos um balão farmacológico, sem deixar nenhum stent aí. A ideia é diminuir a hiperplasia, né, diminuir aí a migração dessas células
Não existe nenhuma publicação a respeito disso, mas acho que existe um racional aí para a gente usar o balão farmacológico nesses casos. Pode passar. O que chama atenção é que ela já tem lesão na ilíaca do outro lado também. Tá? Pode passar. E aqui, esses pacientes são super magros, ela acabou fazendo um pseudoneurisma, ela se movimentou, essa é só a imagem do pseudoneurisma que a gente resolveu com compressão. Esse é o último controle dela. E aqui, quem cuida dela em Bauru é um colega que é triatleta também, e ele faz o Doppler de controle para a gente, mostrando que o lado esquerdo está bom, existe uma velocidade aumentada à direita. Ela não voltou a pedalar, ela só está correndo, essa planta. Pode passar. Essa é uma paciente que a gente tem em comum, né, Natália? Uma triatleta profissional com claudicação limitante e que parou de competir por causa da endofibrose. Vejam que aqui, né, talvez por isso o diagnóstico passa despercebido, a lesão dela é à direita, tem ali o espessamento na artéria, mas ela tem pulso, né, e talvez por isso passe por vários médicos e não faça o diagnóstico. Ela demorou, e aqui esse estreitamento, mas esse tipo de lesão, e aí deve fazer o kink na hiperflexão, limita a atividade dela, que é o ciclismo. Pode passar? E agora, 2 casos aqui que, só para ilustrar o que eu falei, esse é um relato de um deles. Vejo aqui que ele passou 8 anos sem o diagnóstico. Aí um neurologista pensou, pediu fazer um índice tornozelo braquial, que não conseguiu. Ele falou, não achei ninguém que fizesse isso, até ocluir a artéria ilíaca dele. Pode passar? Então, a gente tem uma oclusão de ilíaca esquerda, tá? Ó, uma longa oclusão aí, desde a origem dela até a femoral comum, pode passar, que limita, né, toda a ação dele. Agora, dá uma olhada no psoas, pode passar, e aqui quando a gente mediu a área do psoas dele, distal, todas as artérias, ele tem as artérias boas distalmente, vejo aqui a diferença, né, pode passar, e aí a hora que o colega mediu a área de L4, vejam, em L4 tem uma área de 17 centímetros quadrados contra 15 centímetros quadrados, é só um caso, é anedótico, mas existe mesmo uma área maior do lado esquerdo do que do lado direito. E o último caso, também uma paciente, pode passar, que ficou aí anos sem diagnóstico até ocluir, o colega que avaliou colocou um stent nela, ocluiu, colocou outro stent, ocluiu, e ela tem atualmente uma estenose de 70% nessa ilíaca. O que chama a atenção é que ela tem uma estenose também da femoral superficial. Tá? Desculpa, ela tem um stent também na femoral superficial, ou seja, o que é ruim. Então, a ideia era a gente trazer essa doença que é rara, mas que muitas vezes passa despercebida. Talvez tenha mais pacientes com endofibrose por aí do que a gente saiba, né? O tratamento ainda não é consenso, principalmente o tratamento clínico, né? Porque é duro falar para um atleta que pedala 10.000 quilômetros por ano que ele não vai mais poder praticar o que ele mais gosta de fazer, né? E eu acho que existe um racional aí para os balões farmacológicos, já que stents e as próteses têm um lugar ruim aí para uma perviedade a longo prazo. Pode passar? E essa aqui, para quem curte ver o Tour de France, essa cena aqui foi antológica Emblemática. várias vezes esse ano, né? Era isso. Desculpe aí o atraso para colocar as imagens, mas obrigado pela ajuda aí, André. Muito obrigado, obrigado. Desculpa, onde disse esse nosso problema técnico. Eu já tinha queimado etapas, né? Apresentado a Natália e o José. Natália, você quer conversar um pouquinho conosco? Sim. Bom, obrigada pelo convite para participar da reunião, doutor André, doutor Álvaro. Eu queria trazer um pouquinho da minha visão como atleta também, e também como vascular. Eu já tive 3 pacientes, né, nessa minha curta trajetória aí na especialidade, mas enfim, realmente o ciclismo eu consigo entender assim na prática
o porquê de todo esse estresse parietal e essa fibrose, né, das artérias ali do eixo ilíaco, porque de fato, assim, como o doutor Álvaro disse, os pacientes, os atletas, mesmo aqueles que não são amadores, mas que desempenham bem, né, assim, bem, têm um bom desempenho, treinam com a sua idade, a posição aerodinâmica é uma posição de extrema hiperflexão do quadril, né? Então, assim, mesmo aqueles que não fazem provas contra-relógio, né, que utilizam a bike, até mesmo a mountain bike ou a bike de estrada, road bike, a posição aerodinâmica exige uma flexão muito intensa do quadril. Isso é um fator a ser considerado. E, assim, para ilustrar, a cadência média, né, assim, para triatletas é de 80, 90, mas para ciclistas a gente tenta manter uma cadência acima de 90 rotações por minuto. Então, né, pensando aí em horas de treinamento e anos de prática esportiva, realmente fica um valor muito grande. E então dá para entender de fato o porquê ocorre algo, né, algo ali naquele endotélio. E aí, em relação aos meus casos, né, os casos que eu já tive acesso, eu acho que tive, né, assim, a oportunidade de conhecer esses 3 pacientes, mais pelo meu contexto, né, de estar sempre no meio esportivo já há alguns anos, e desses casos, um é essa paciente, que eu e o Dr. Álvaro temos em comum, e outros dois, são 2 outros homens, eles eram ciclistas profissionais, e também tiveram suas carreiras interrompidas por um diagnóstico que foi realmente tardio, né? Eles experimentaram, assim, na época não havia o medidor de potência, hoje a gente pedala, a gente consegue ter uma medida precisa em watts da força que a gente está aplicando no pé de vela, né, no pedal, e antigamente eles não tinham acesso a isso, era tudo muito relacionado à percepção de esforço e frequência cardíaca, mas eles começaram a perceber a perda, né, da potência mesmo no pedalar, e aí, com o passar do tempo, isso evoluiu de fato para uma claudicação, e tem pacientes, inclusive, que desenvolvem essa claudicação não só para pedalar, mas para outras atividades, até mesmo para natação, né? Essa triatleta que a gente tem como paciente em comum, ela tem sintomas para nadar, né? Então, uma modalidade aí que quase não tem flexão de quadril. E então, assim, esses pacientes desenvolveram esses sintomas e aí quando chegaram para mim, eles já tinham oclusão bilateral. Deles fez uma dissecção, pelo que, né, eu consegui resgatar, e aí foi feito um bypass que também ocluiu, esse paciente compensou, né, por via colateral, e o outro só chegou a ocluir mesmo, e aí compensou por via colateral e continuou pedalando, mas nunca mais conseguiu atingir a performance que ele tinha antes. Então, assim, assim, é bem complicado, realmente o diagnóstico é difícil, é tardio, há um desconhecimento, né, na comunidade médica, até mesmo na sociedade vascular aí, quanto à doença, então acho super importante a gente discutir o tema. E eu queria questionar o Álvaro sobre os tratamentos endovasculares, né? A gente tem uma casuística, uma literatura muito, né, resumida, muito restrita, justamente pelo caráter raro, assim, né, da doença. E o que eu encontrei na literatura, assim, os dados ainda são um pouco inconclusivos, no sentido de que, em termos de durabilidade, né, de patência desses tratamentos endovasculares. E aí, assim, eu pensei sobre a ideia do balão farmacológico, que faz total sentido, né, dado a inibição da hiperplasia, mas eu queria questionar, por exemplo, suponhamos que a gente opte nessa paciente em realizar de fato angioplastia com o balão farmacológico. Se a gente tiver uma dissecção, né, limitadora de fluxo, e aí o balão não resolver, a ideia seria colocar um stent, e aí esse stent, qual que seria a melhor opção? A paciente não pensaria em pedalar, isso já está bem definido, mas quanto à durabilidade do stent, né, sendo uma região de dobra, eu queria saber o que o Álvaro pensa a respeito. Joana, Natália, ótimos comentários, né? André, a gente tem um vascular que é um amigo em comum nosso, que tem pedalado bastante, e que a esposa dele pedala junto, e ela já contou, a gente estava junto no final de semana não, durante a semana passada, e ela falou, olha,
Eu fiz o exame e a minha ilíaca é alongada. Meu médico já falou que eu tenho uma ilíaca alongada. E ela é uma candidata aí, né, de ter alguma coisa. E a gente estava exatamente analisando a cadência. A gente discute muito o balão farmacológico e eu acho que o que foi mais esclarecedor para mim foi essa análise histológica aí desse paciente que eu operei, mostrando a grande quantidade de fibroblastos e o fato da literatura mostrar essas células musculares lisas, né? Então, eu acho que a gente evita qualquer coisa aí. Aí, se a gente tem que usar stent, eu acho que a gente tem que usar o mais flexível possível. Mas o mais importante, né, só um parêntese aqui, né, o Darren Schneider, que foi o PI da IBI, que é a prótese ramificada de ilíaca, né, da Gore, Ilíaca. o primeiro paciente que ele operou bilateral, que ele pôs IBI bilateral, era um triatleta de 45 anos nos Estados Unidos. E aí ele conta esse caso para todo mundo e que mantém a pervedade. Quer dizer, está lá, tem uma prótese na ilíaca comum e na externa. Mas eu acho que o mais importante é a vigilância. Eu acho que a gente tem que conversar bastante com esses pacientes e ele tem que estar ciente que, sim, a gente vai tentar devolver ele para a atividade que ele faz, mas ele tem que ter o compromisso de estar sempre de olho, porque a reestenose vai acontecer, porque o mecanismo está ali, né? O mecanismo continua. Então, precisa ficar de olho. E o bom da angioplastia é isso, ele tem que ter o compromisso, imaginar que a cada 6 meses, talvez, né, a gente tenha que revisar aquela lesão. Essa é a verdade. Uhum. Eu acho interessante a pergunta do stent e do tratamento endovascular, que hoje isso realmente é o caminho que a gente está trilhando, é sempre começar pelo menos invasivo, etc. Mas, obviamente, ele não vai resolver a tortuosidade da ilíaca. Então, acho que isso já é a primeira coisa para se pensar. Por si só já é ruim para o stent, né? O aneurisma de Poplitz já mostrou isso, que quanto mais tortuoso, menor, pior é o resultado e a perviedade a médio e longo prazo. Eu queria ouvir o Zé, que, como eu disse, divide com a gente o ambulatório de aneurisma, e a gente tem alguns aneurismas em ciclistas, e, acima de tudo, é ciclista. Para depois a gente voltar nessa história de opções terapêuticas. Temos alguns profissionais aqui muito experientes, mais novos, mais velhos, quer dizer, que já viram as coisas de outra forma. Mas vamos lá, Zé, você está mudo. Você está mudo. Olá. Oi. Tá ouvindo? Sim, Ok. Ó, muito obrigado aí, André, pelo convite. Parabenizar o Álvaro, não só pela apresentação, mas também pelo tema. Eu achei demais interessante. Corrigindo o André, eu gosto de pedalar, eu não sou ciclista, até a gente tem um grupo aqui na faculdade, quem até querer participar, depois a gente conversa sobre isso, mas eu sou mais um brincalhão, eu gosto, meu esporte mesmo é a corrida. Mas vamos lá. Eu não tenho experiência quase que nenhuma com esse tema propriamente dito, que eu já conversei com o André, mas eu vou fazer um paralelo até com coisa que também acontece em jovens, e isso eu já vi com uma certa frequência em atletas jovens, que são os aprisionamentos. Fazer um paralelo em relação à dificuldade do diagnóstico, e muitas vezes, acho que até por culpa nossa, por se tratar de uma pessoa jovem que pratica uma atividade física de maneira regular, a gente acaba até desconsiderando essa possibilidade de ser uma doença arterial obstrutiva. Eu acho que um dos méritos de trazer esse tema à tona é justamente isso, reforçar em nós a necessidade de nós nos lembrarmos dessa possibilidade. Eu, talvez, do ponto de vista de diagnóstico, o que eu poderia sugerir, que foi o que me acabou me ajudando com casos em que eu tive dificuldade com aprisionamento, é de você tentar fazer o exame in loco, ou seja, no momento em que o indivíduo tem o sintoma. No caso do aprisionamento, colocando na esteira, e talvez aqui na situação da fibrose da ilíaca, colocando o indivíduo no ergômetro, né, no cicloergômetro, observando a ocorrência do sintoma,
examinando, né, logo após a ocorrência desses, ou até mesmo realizando esse tornozelo braço. E eu acho que é algo que pode nos ajudar a identificar o problema e, com isso, tentar tratar de uma maneira melhor, né? Uma coisa interessante, além dessa que o Álvaro colocou, além dessa questão do posicionamento, que realmente é um posicionamento, eu diria até que hostil para a ilíaca, e particularmente nesses indivíduos que pedalam pesado, né, longas quilometragens, uma coisa que isso eu li de uma maneira anedótica, mas pode ser que realmente tenha correlação, há uma maior identificação diagnóstica desses casos a partir do momento em que você também muda o tipo de encaixe do pé, porque o ciclista amador, de uma maneira geral, ele pedala com o pé solto em cima do pedal. Então, você tem um ciclo de um torque positivo, que é o momento em que você abaixa o pedal, e você tem um ciclo de torque negativo, que é o momento em que o pedal sobe. Para quem pedala com o pé solto, esse movimento de subir, de flexionar a coxa sobre o tronco, ou seja, de subir, né, da subida do joelho, você acaba não fazendo tanta força com o ilho-psoas, e na realidade a sua força tende para não escapar o pé de cima do pedal. Então, à medida em que você se modificou isso, os pedais dos anos 70, 60, 70, 80 eram um encaixe que parecia uma conchinha, que o objetivo maior era impedir que o pé escapasse mais do que fazer força. E a partir do momento que você tem esses pedais de encaixe, né, que é o pedal Luke, o pedal SPD, que você trava o pé, você faz força tanto no ciclo do torque positivo, quando você abaixa o pedal, e você faz força também no torque negativo, quando você levanta o pedal, justamente para aproveitar melhor o seu giro. E ao fazer esse movimento, né, no ciclo do torque negativo, é justamente aí que o pessoas faz mais força e provavelmente uma das possibilidades que é aventada é que ao fazer mais força, um músculo mais hipertrófico poderia contribuir mais para essa situação. Então, uma das coisas que se associa além da próprio posicionamento, né, daquela flexão do tronco sobre a coxa, é essa questão da hipertrofia do psoas. Tratamento é complicado, né? Porque o Álvaro falou e a doutora também falou, quem gosta de esporte gosta, né? O indivíduo é adicto nas endorfinas e outras coisas que isso aí libera. Então, é muito difícil afastá-los. E aí eu aqui estava pensando uma coisa que eventualmente pode se discutir, se realmente trata-se de uma situação relativamente frequente, particularmente nesses atletas de elite em que se investe muito, talvez tenha que se reestudar a mecânica da bike, na verdade, do posicionamento do ciclista em cima dessa bicicleta, talvez de métodos de imagem mesmo, você conseguindo identificar a movimentação dessa ilíaca durante o ciclo do pedal e, eventualmente, até modificar, da mesma maneira que você tem um bike fit para acertar comprimento de cilindro, pedal, enfim, você talvez modificar essa curvatura para que esse estresse, que é um cisalhamento que acaba existindo sobre a parede do vaso, ele diminua. Tem mais aqui que eu penso que achei interessante em relação a tratamento, justamente essa que é a questão, porque você vai lá e desobstrui, seja de que maneira for, ou por cirurgia aberta, seja uma arterectomia, ou seja, colocação de stent, mas o fator desencadeante, se você não modificar o tipo de esporte, particularmente a maneira como esse indivíduo pratica, o estresse sobre essa artéria, sobre esse conduto arterial, ele vai continuar existindo, consequentemente, ele vai reocluir. Eu acho que essa questão talvez é modificar, é algo a se discutir, né? Tem que ser estudado e se discutir, mas modificar a posição de pedal para esses ciclistas de grande alto desempenho. É isso. Obrigado, Zé. Não sei se você quer já comentar, Álvaro, você quer. Eu só vou ler duas mensagens que a gente tem no chat, só para dar voz, e como eu disse, eu quero que as pessoas perguntem mesmo. Vou começar com a do Walter, que faz uma pergunta difícil, depois eu vou para o Tonico, que faz uma pior. Se tiver necessidade do uso de stent, não seria melhor ou supera? É uma questão conceitual, né? E o Antônio coloca
o tratamento endovascular com stent, se ele não é questionável, né? Já que esses dispositivos vão sofrer as mesmas forças que a artéria sofria. E ratifica que talvez ele também acha que o uso do balão farmacológico esteja indicado. E eu vou somar mais uma perguntinha pegando o gancho do que o José Augusto falou agora. Então, ele propôs, na fala dele, que a gente seja liberal na indicação do exame para o diagnóstico, né? Aí eu vou perguntar, do que é que adianta um diagnóstico precoce, a não ser pedir para o cara parar de fazer esse esforço, porque a gente, pelo jeito, mecanicamente, não tem nenhuma solução ideal, seja com stent, seja com cirurgia aberta, alguém vai intervir numa claudicação de coxa, numa artéria que não está entupida, para oferecer uma solução que provavelmente não dura. Só para deixar o Álvaro aí numa situação fácil. Legal, André, obrigado. Zé Augusto, obrigado pelos comentários, sempre cirúrgico. Acho que o ponto do pedal é importante mesmo, né? Eu acho que a força nos dois momentos do giro, né? Isso faz diferença e o Psoas está aí. Esse estudo de 22 agora mostra que a hipertrofia do Psoas tem um fator significativo nisso. Quando eu vi os primeiros pacientes, há alguns anos atrás, era sempre difícil mesmo a tomada de decisão. O que me mudou, né, o conceito, e talvez o que tenha me feito raciocinar de maneira diferente é a hora que eu me coloco no lugar do atleta, tá? Porque realmente a gente não tem uma solução adequada para ele, né? O movimento continua e você vê que agora né, com túnel de vento, você viu a posição que eu mostrei ali do Gustavo? Ele está praticamente deitado na bike, né? Porque hoje eles brigam, né? Esses ganhos marginais para um atleta profissional é extremamente significativo. E aí ele aumenta muito mais ainda a hiperflexão. O cara que quer competir, ele quer continuar competindo. Aí vem o fato do stent, né? Que o Tonico perguntou, e o Walter até falou do Supera. Walter, eu acho o Supera é um stent, né, mimético, que saiu aí para femoral e tem gente, né, e usa-se em poplitea. Eu acho que ele é extremamente extremamente operador dependente, e eu não vejo na minha prática uma performance tão boa quanto está na literatura, sabe? Eu acho que o Supera, para mim, é um stent que deixa muito a desejar. Eu acho que, e aí já pegando o gancho da Natália e do próprio André, o balão farmacológico, eu vejo um racional muito grande nisso, né, por causa de parar a hiperplasia. Em breve a gente vai sair do Plactaxel só, a gente vai receber um balão da família Limus, que na cardiologia performa até melhor do que o Plactaxel. Mas, se a gente tiver que colocar um stent, eu iria para o Viaban. Tá? É um stent que é revestido, é um stent que segura a hiperplasia ali, que ele tem uma flexibilidade, né? Os anéis dele não são integrados, ou seja, cada coroa do stent ela é independente uma da outra, o que deixa essa flexibilidade a mais. Então, que foi o que eu optei pelo primeiro caso que eu mostrei. Tá? Então, eu iria nessa linha. Supera, stent, eu acho que é isso. Realmente, André, a gente não tem uma grande solução. E eu acho, voltando eu acho que o diagnóstico em loco é sensacional, a proposta do Zé Augusto. Mas o que mais me angustia não é nem. Claro, vai chegar no vascular e ver tanta conduta, às vezes, né? Você vê essa última paciente tem um stent na femoral superficial, proximal, né? E aí não entender o mecanismo ou não entender como é que vai dar a melhor solução para esse paciente.
e fica nesse problema. Mas o que mais me angustia é que os outros médicos, né, as outras especialidades, não pensam e não conhecem esse tipo de lesão. Então, os pacientes ficam rodando, rodando, rodando e não acham a solução para isso. E aí, qual que é a melhor solução para esses pacientes, né? Eu vou oferecer uma conduta para um doente que claudica só, né, André? Ah, Então, essa é uma forma de conversar com o paciente. Eu vou te falar que para um atleta que pedala 10.000 quilômetros por ano, cara, a endorfina dele, ele é completamente addict, como diz o Zé Augusto, é completamente viciado. Sabe, você falar para esse cara, se você me falar hoje, falar assim, ó, você não pode correr nos próximos 2 meses, cara, eu já começo a bater em alguém, vou bater a cabeça na parede, alguém vai sofrer com isso. Então, eu acho que a gente tem que chegar para o atleta e falar assim: olha, eu tenho uma solução que não é permanente. E essa solução talvez seja provisória, mas a gente precisa ficar de olho, né? A gente precisa estar sempre de olho em você, e se isso voltar a estreitar, talvez eu tenha que mexer de novo. É um procedimento invasivo, eu vou entrar na sua femoral, você topa ou não topa? Ah, eu te garanto, André, que todos vão topar porque vamos, eles querem o exercício, eles querem a atividade em primeiro lugar. Então, assim, é conceitual, é filosófico, mas eu queria que fizesse em mim. vamos voltar um pouco no tempo. A gente tem aqui algumas pessoas que participaram da minha formação, tanto um pouco antes quanto um pouco depois, e que eu venho de uma formação, a todos nós, né, mas em que o melhor tratamento para claudicação é o tratamento clínico, não é nem angioplastia, nem cirurgia. Acho que todos nós já passamos esse dilema várias vezes, não é uma. O doente não quer, mas nós sabemos qual é o risco que ele está entrando. De novo, a gente está devolvendo, o objetivo é devolvê-lo para a atividade dele. Talvez esse não seja o objetivo, seja devolver para outra atividade que gere o mesmo prazer, porque o risco de amputação, quer dizer, quando a gente fala que era o primeiro tratamento, é porque o risco, claro que a técnica mudou, melhorou, tal, mas o risco de amputação era maior com angioplastia, com cirurgia, do que com tratamento clínico. Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta é assim, o stent, o balão farmacológico, eu acho que é realmente uma boa ideia, mas, de novo, ele também não elimina nem a tortuosidade, nem a hiperplasia do, do psoas, e a coisa se repetindo. Aí você colocou do Viaban, que eu vou também fazer a mesma pergunta. Tá bom. Vamos ver que o Viaban é mais maleável, se acomoda melhor. A gente tem várias justificativas para usá-lo. Só que ele não tem força radial para tratar uma fibrose. Essa é uma preocupação que eu tenho. Ele tem força radial para outras coisas, mas para tratar, claro, ele foi até inicialmente desenhado para território femoral-poplíteo, mas o desempenho dele não foi essa grande maravilha, tanto que ele não é nem o monte de propaganda dele, não é esse. Então, são perguntas que eu me faço, assim, se talvez não fosse a hora de olhar uma doença dessas e dar um passo atrás e falar, quando eu tenho isso, eu tenho que reeducar esse paciente. Essa é a minha obrigação, antes de oferecer um tratamento invasivo. Não sei, eu estou jogando aqui, tem o Júlio, viu o Paulo Kaufmann, Celso também gosta de atividade física, o Antônio já colocou o parecer dele, só para a gente ouvir, né? Porque eu fico muito aflito de começar a indicar procedimentos que eu sei que eu vou ter que repetir, e eu também sei que uma hora eu vou ficar sem alternativa. Ou posso, né? Esse ponto é importante. Deixa eu só, antes de alguém responder, só para fazer esse comentário. Eu tenho uma das pacientes que fez um bypass, e esse bypass ocluiu com 6 meses, uma dessas pacientes que eu mostrei, ela está limitada, né? Então, ela veio por uma limitação, porque agora ela tem uma oclusão tinha uma oclusão de ilíaca, fez um bypass, ocluiu esse bypass, e a ideia era devolver, mas ela
já falou que se pedalar ela não volta mais. Ela falou assim, não, eu vou fazer outras coisas, mas o pedal eu tenho noção que é o meu problema foi gerado pelo pedal. Então, para ele, eu não volto mais. Então, precisa, André, essa troca também, sabe? O paciente precisa saber a causa do problema que ele teve e ter essa consciência disso, senão ele vai pedalar escondido. É o cigarro dele. É o cigarro, é isso, perfeito, perfeito. Mas deixa eu ver o André, comentário dos outros. André, deixa eu só fazer uma pergunta. Antes da gente pensar no tratamento, a gente tem que pensar no diagnóstico, porque muitos desses pacientes têm pulso, né? Ele piora o fluxo naquela posição mais fletida. Como é que está a imagem daqui? Antes de pedir uma tomografia, você acha que vale a pena, por exemplo, fazer um Doppler arterial com manobras de compressão que a gente faz para outras coisas, tipo flexão, né, da coxa, e para ver se piora o fluxo? E outra coisa, o ITB. O ITB, se você fizer com o paciente parado, vai dar normal. Valeria a pena colocar para pedalar, para depois medir o ITB? Então, o diagnóstico é importante porque você não vai fazer tomografia para todo mundo inicialmente, né? Walter, sim, o ITB ele cai no pós-exercício, né? No repouso ele é normal. Então a proposta é deixar ali, né, a bicicleta perto, colocar ele no rolo e aí fazer a avaliação depois. Você vai ver queda no ITB. E aquela imagem que eu mostrei para mim foi surpreendente, né? A hora que você vê a tortuosidade que a ilíaca faz ali, né? Quando faz a hiperflexão. Então, acho que isso é interessante também para a gente até ver o quanto isso é significativo ou não. Mas, de novo, eu acho que o diagnóstico, para a gente, acaba sendo fácil, às vezes, pelo fato do paciente já chegar ocluído. Porque eu acho que a gente precisa divulgar isso para outras especialidades. Você viu, tem estimado 500 milhões de ciclistas no mundo. E aí a gente, sabe, tem um viés de receber esses pacientes ocluídos, mas eu tenho certeza que tem muito mais gente aí tratando, fazendo recovery, fazendo um monte de fisioterapia, achando que a lesão é muscular, e ele tem um problema vascular aí que está subdiagnosticado. Eu acho que é o que eu falei. Vou usar um exemplo pessoal, depois eu posso perguntar pessoalmente para a Natália e para o Zé Augusto. Eu parei de fumar. É simples assim. Como é que é para vocês, quando você tem uma coisa que já está começando a se instalar, ou a gente tem uma tortuosidade da ilíaca, como você citou, a esposa do colega, isso é a plaquinha que está começando quando você fuma. Quer dizer, ou você para, ou inexoravelmente aquilo vai progredir. É que a gente está lidando com uma coisa que é socialmente condenável, vamos dizer assim, hoje, que é o cigarro, contra uma coisa que é socialmente aceita e estimulada, que é o esporte. Mas acho que, eventualmente, a pergunta é a mesma. Como é que você se sentiria, Natália, o médico chegar para você e falar assim, para de pedalar? Então, não, eu me questiono bastante sobre isso, porque, assim, né, eu não sou top, mas eu levo o esporte bastante a sério, consegui me classificar para o Mundial agora de É Ironman top, sim, viu? 70.3. Ela tá Não, sendo humilde aí, gente. não, eu sou guerreira. Mas, enfim, eu imagino, assim, a minha profissão é ser médica, né? Então, se eu tivesse algo nesse sentido, tendo toda a compreensão que eu tenho, ia ser muito difícil, porque o triatlon ele tem um papel muito importante na minha vida, né? Assim, tanto em relação à saúde física quanto à saúde mental, mas assim, eu penso que, falando por mim, eu cessaria triste, mas pensaria numa outra modalidade para praticar. Mas o atleta profissional, eu acho que a coisa muda de figura, né? Porque são pessoas que têm pressão por desempenho, por performance, e são pessoas que têm o seu sustento, né, associado a isso. Então, eu acho que, assim, né, o nosso approach para cada paciente tem que ser um pouco diferente, porque o paciente que dedicou a vida toda, né, ao esporte, tem seu sustento naquilo,
ele vai ter uma, né, assim, ele tem uma necessidade de retomar aquela atividade muito maior que alguém que pratica de maneira recreativa ou um pouco, né, assim, menos, que não depende daquilo, que não tem aquilo como trabalho, como profissão. E, assim, o que eu vejo, né, e o que eu também, assim, saiu um estudo recente de Stanford, de 2023, assim, que só 50% dos pacientes melhoram com o repouso, com a cessação, na verdade, ao cessarem aquela modalidade. Então, assim, é uma doença que se desenvolve, que tem diagnóstico tardio, e que, infelizmente, assim, ao fato simplesmente de cessar-se, né, a atividade física, o paciente muitas vezes não melhora, e como eu disse, os sintomas não necessariamente são somente ao pedalar ou realizar uma atividade física de alta intensidade. Então, às vezes, uma atividade física de baixa intensidade que não tenha né, envolvida a flexão de quadril e esse kinking da artéria ilíaca, esses pacientes continuam sintomáticos. E isso repercute muito na qualidade de vida, né? E também, sem falar em outras questões. Então, eu tenho essa visão um pouco diferente do atleta profissional e do atleta amador. É isso. A gente, infelizmente, está bem adiantado, né? O tema é palpitante, como sempre. O Álvaro pensou um tema muito bom. Vou fazer só uma pergunta genérica. É a mesma coisa, eu penso numa questão de propensão, né? Quantos destes atletas profissionais têm isso? A gente tem 100% de tortuosidade, de kinking, a gente tem, numa pequena parcela, claro que o desencadeante, parece claro, é o ciclismo por causa destes movimentos, né? Nossa interpretação fisiopatológica e biomecânica. Mas às vezes é aquela pessoa que tem a propensão, eu não sei qual é a prevalência disso dentro dos ciclistas, né? Não é necessariamente só o esporte, daí a gente também tem que olhar esse cara de um outro jeito, né? É uma doença profissional. No fim, é isso. Um cara que tem propensão, não sei se tem esse dado. Quantos têm essa. Se todos os ciclistas têm algum grau de. Todos que têm hipertrofia do psoas têm algum grau de tortuosidade da ilíaca? Eu não sei, é uma pergunta. Tá aí algo, tá aí um belo estudo, né? Natália, que tal pegar seus colegas de pedal, fazer a ultrassom em todos eles, fazer a manobra que o Walter sugeriu, e aí avaliar quantos deles têm esse alongamento da ilíaca externa, né? E se isso vai ter sintoma ou não, porque aí a gente avalia alongamento de ilíaca, né? Porque a hora que o paciente chega, André, aí existe, né? 15% das endofibroses são nos profissionais e 48% na última revisão são dos amadores com alma de profissional, né? São aqueles amadores que pedalam muito. Mas aí ele já chegou com o diagnóstico, né? O detalhe é saber o contrário. Quantos dos ciclistas teriam essa propensão, né? Se o Círio concordar, a gente podia usar aí o IEP para fazer um call de ciclistas que, sei lá, pedalem 200 quilômetros no final de semana e fazer Doppler nesses ciclistas. O que você acha? Pô, eu topo. E topo a mais. A gente pode parar uma Nossa, seria vanzinha demais. A gente para uma van com ultrassom portátil lá na USP no sábado e faz uma Pô, fila. ótimo. Nossa, aqui na rodovia Zeferino Vaz também, domingo lá, Ó, dá para Vai para parar a os mesma Romeiros, van, né? a gente já sabe. Romeiros também, na frente do Empório Uai, ótimo. antes do pessoal comer um pão de queijo. Vamos escrever Ó, um projetinho aí, a gente faz. bora, eu tô dentro. Muito, Beleza. muito bom. Como eu disse, infelizmente, hoje atrás, né? Só vou falar rapidamente. As últimas quarta-feiras do mês, reunião aberta. Quem quiser trazer casos, sugerir temas, será bem-vindo. E até o ano que vem, né? Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até ano que Obrigado, Obrigado. André, vem. Walter, Obrigada, Natália. pessoal. Muito obrigada. Tchau, obrigado.